Milhas aéreas, será que tem alguma relação com a bolsa de valores, com a economia mundial, ou é algo paralelo, separado e não tem ligação nenhuma com as milhas e também com o setor aéreo como um todo? E aqui nesse vídeo, justamente como vocês estão vendo na tela, vídeo sem edição, do jeito que vocês pedem, e aqui tem uma menina com a cabeça ali fora da caixa. Então é justamente isso, pessoal. Eu vou fazer vocês terem uma visão macro, fora da caixa literalmente, que a maioria das pessoas, elas simplesmente vivem. Ah, vou aqui aproveitar minha promoção de milhas aéreas, X, Y, mas não fazem a mínima ideia do impacto que diversas notícias têm no negócio de milhas aéreas, no setor aéreo, no setor de turismo. E justamente para você que de fato quer ser uma pessoa fora da média nesse mercado, você tem que ter uma visão mais macro e tem que ter os principais conceitos ali de investimentos muito fixos na sua cabeça, tá? Então não é se tornar um especialista, mas sim ter alguns conhecimentos básicos, que é justamente o que eu vou me propor aqui a mostrar para vocês as notícias que eu postei no Instagram, @lucasfialho, se quiserem acompanhar, que inclusive esse vídeo está sendo reflexo daquela postagem. Eu fiz o post com algumas notícias impactantes do dia que poderiam impactar tanto a economia, os investimentos, quanto esse mundo das milhas, e para minha surpresa, muita gente amou o post. Comentou, Fialho, posta todo dia e tal, não sei o quê, mas alguns ali falaram assim, pô, Fialho, mas tu podia explicar um pouco melhor. E é daí que veio essa origem aqui desse vídeo que a gente está postando aqui no canal, beleza? Então a primeira notícia que eu postei lá foi essa aqui, ó. Economia mundial entrará em recessão neste ano, afirma a diretora-geral do FMI, que é a Kristalina Georgina, não sei pronunciar, tá, pessoal? E ela previu que 2023 vai ser um ano muito difícil para o cenário econômico, em decorrência da desaceleração de três grandes economias, que na realidade elas praticamente movem o mundo, que é os Estados Unidos, a China e a Europa. Aqui eu coloquei as fontes, né, que muita gente também... É tudo com feedback de vocês, pessoal, por isso que é muito importante vocês usarem aqui a aba comentários, trocarem experiências, ideias comigo, porque somente assim eu vou conseguir trazer conteúdos mais aprofundados. E uma sugestão de vocês foi justamente trazer um vídeo aqui explicando melhor. E a segunda foi mostrar as fontes, que eu estou trazendo aqui também as fontes ao lado, vocês podem observar aqui. E está dizendo, ó, 1/3 das economias do mundo vai entrar em recessão em 2023. FMI prevê recessão global em 2023 e nem a China deve escapar. Enfim, diversas notícias aqui. E aqui, o que isso impacta nós, que moramos aqui no Brasil, que temos aí um conhecimento básico de investimentos, que a gente investe em milhas, um outro investe na bolsa de valores. Então o que a gente tem que entender? Que está tudo interligado. Não tem como a gente fugir. Os Estados Unidos não atrapalham em nada aqui o mundo das milhas. Pessoal, atrapalha sim. China, a União Europeia, todos esses grandes blocos econômicos, é óbvio que eles vão atrapalhar o mundo das milhas e, como um todo, né, o setor aéreo. A desaceleração econômica dos Estados Unidos, China e União Europeia vai impactar aqui por quê? Porque o Brasil ele não é um país isolado, né? A gente exporta e importa em grandes quantidades para diversos países e principalmente Estados Unidos e China. É óbvio que a União Europeia também tem, mas principalmente China, que é onde a gente mais exporta, né, os produtos aqui brasileiros, e também para os Estados Unidos, que é a segunda maior economia nessas trocas econômicas. Né? A gente pode observar aqui que a inflação nos Estados Unidos é a maior em 40 anos. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso no nosso canal à parte, que eu falo mais de investimentos, como ganhar dinheiro, que inclusive vou colocar aqui nos cards para vocês, tá? E vocês podem observar aqui, ó, Estados Unidos registra a maior alta na inflação dos últimos 40 anos. E o que isso vai acontecer? A consequência. Esses países eles vão ter que manter por um tempo maior, justamente por causa dessa questão de possível recessão econômica em 2023, eles vão ter que manter por mais tempo a taxa de juros em alta. Justamente para quê? Com o objetivo de conter a inflação. E qual que é o grande problema disso, pessoal? Quando esses países que são mais seguros economicamente, quando comparado, por exemplo, com o Brasil, a gente não tem nem como comparar. Os Estados Unidos com o dólar, que é uma moeda super protegida, já aprovada no tempo, já há anos de história, e temos aqui o Brasil, que é uma economia emergente, um país em desenvolvimento, com uma moeda que já trocou diversas vezes, uma moeda muito frágil, que perde valor comparado ao dólar ano após ano. Então, o que acontece? A partir do momento que os Estados Unidos mantém a taxa de vai ter que manter a taxa de juros elevada por um período de tempo maior, justamente para conter a inflação, que é essa possível recessão econômica em 2023, os grandes fundos, os grandes investidores e também as pessoas físicas vão começar a ter mais medo de investir no Brasil. Qual é a consequência imediata disso? Sair dinheiro do nosso país, porque esses grandes fundos, essas grandes economias, elas vão tirar dinheiro do Brasil com medo do que pode acontecer com o Brasil e também porque
porque vai compensar muito mais deixar lá nos Estados Unidos, que é uma economia muito mais segura, porque os juros lá vão estar muito mais altos. Então, a renda fixa norte-americana vai estar muito mais atrativo do que manter o dinheiro aqui no Brasil, tá? E por consequência, tem várias situações que vão acontecer ruim para o Brasil. E uma delas é justamente o dólar aumentar, porque os estrangeiros vão estar tirando sua moeda daqui, tirando o dólar e investindo lá fora no país deles, beleza? Então esse é um reflexo imediato. Aqui a gente pode ver a comparação da China, né, com o Brasil, que tá... Repara, pessoal, repito, é tudo relacionado a essa notícia aqui. Eu vou batendo cada uma das notícias que eu fiz lá no post. Vocês vão ver que tem total relação com o mundo das milhas. Então, primeira coisa aqui, pessoal, vocês podem ver, ó, principais produtos exportados para a China. Então, relação direta Brasil-China. Veja os produtos importados da China. Então, aqui depois eu vou mostrar para vocês. Vocês podem observar que a China ela carrega o título de maior economia de exportação do mundo. É o país que mais recebe exportações brasileiras e também é o que mais vende para o mercado brasileiro. Então repara, se eles vão passar por uma recessão econômica, se eles vão exportar e importar menos, né, fazer trocas em menor quantidade, justamente porque eles estão passando por mais maus bocados, será que o Brasil não vai sofrer alguma consequência disso? Né? Será que muitos produtos que ele trazia da China para o Brasil, será que ele vai conseguir trazer na mesma quantidade? Principalmente, por exemplo, produtos mais tecnológicos, né? Será que a China vai continuar comprando, né, os produtos aqui do Brasil, que muitos deles, né, são aqueles produtos mais básicos, como por exemplo café, soja, minério de ferro, minério de aço e por aí vai, né? Então será que essas empresas que movem o Brasil, né, que são grandes responsáveis pelos bons resultados do Brasil e também por alavancar a bolsa de valores, trazer retornos para o país, arrecadação de impostos para o país, como por exemplo Petrobras, Vale, que são essas empresas que trabalham com esses produtos que eu mencionei anteriormente, será que elas vão continuar vendendo tão bem para a China se a China passar por uma recessão econômica? Tá bom? E ainda um dos países que mais investem no Brasil, aplicando em setores como infraestrutura, tanto áreas portuárias quanto ferrovias, óleo, gás, serviços e inovação, a parte de tecnologia que eu mencionei. Então repara que o Brasil vai deixar de ter tudo isso, ou vai ter em menor quantidade. E será que isso também não vai afetar, né, os combustíveis, não vai afetar o valor de mercado das empresas, por consequência essas empresas não vão frear mais o seu crescimento, por consequência isso não vai chegar também no setor aéreo? Aqui a gente pode observar uma planilhazinha aqui, né, com todos os percentuais de produtos que a gente importa lá da China. E a gente pode observar que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Em 2021, 31,3% de nossas importações vieram da China. Já em 2022, até o mês de janeiro, 25,8% de nossas importações foram originadas pela China. E pessoal, olha aqui os produtos: equipamentos de telecomunicação, válvulas e tubos termiônicas, compostos orgânico e inorgânico, demais produtos, adubos, fertilizantes, olha aí, pro agronegócio brasileiro, medicamentos e produtos farmacêuticos, máquinas e aparelhos elétricos, enfim, vocês podem observar aqui que são diversos produtos que são essenciais para o bom desenvolvimento da economia brasileira, tá? E repara que se a China, União Europeia e Estados Unidos vão passar por uma recessão econômica, será que o Brasil não vai ser afetado em nenhuma dessas linhas? Né? Será que isso aí não vai chegar no setor aéreo de alguma forma? Será que isso não vai impactar na inflação do país? Porque vários produtos não vão chegar, ou vão chegar em quantidade menor. Oferta e demanda, vai ter uma quantidade de produtos vindo para o Brasil menor, só que a demanda continua mesmo maior. O que vai acontecer? Os preços vão ficar mais caros, né? E por consequência isso vai afetar na ponta da linha os brasileiros que viajam, que usam a boa parte do seu salário para poder viajar, para poder comprar milhas aéreas, para poder investir na bolsa de valores. Então repara que a economia ela está totalmente ligada. Aqui quando a gente vê os Estados Unidos, como eu falei anteriormente, segunda maior economia de exportação do mundo, ocupa também a segunda posição na lista dos principais parceiros comerciais do Brasil. E lembra que eu falei lá no começo? Recessão econômica para 2023 para Estados Unidos, União Europeia e China. 2018, o Brasil exportou 28,77 bilhões, sendo a maior parte disso produtos como óleos brutos de petróleo manufaturados de ferro e aço e aviões. Então repara aqui, ó, setor aéreo diretamente envolvido. Já as importações são, em grande parte, referentes a petróleo, unidades de disco digital, medicamentos e peças de veículos. Então repara, mais uma vez aqui, petróleo e algumas peças que são importantes e que têm sim envolvimento direto ou indireto com o setor aéreo também. Aqui quando a gente pode observar, pessoal, aqui são os países com relação de exportação com o Brasil, e aqui a gente pode observar que China, na realidade não com o Brasil, com o mundo, a gente pode observar que China é a maior
é o maior país exportador do mundo, seguido de Estados Unidos, depois a Alemanha, que está na União Europeia, que está passando por maus bocados, igual vocês sabem, na questão da energia elétrica, que está extremamente cara, porque a Rússia, a Ucrânia ali teve o corte do gás, enfim, situação bem tensa que está atingindo em cheio a União Europeia. Aí na sequência Japão, entre outros aqui. A gente pode observar que sim, esses países tendo problemas, passando por maus bocados, de alguma forma ou outra vai chegar aqui no Brasil, tá? E aqui vocês podem ver como é que está a situação do Brasil hoje. Não é uma situação ruim. A gente pode ouvir aqui, ó, Brasil tem a quarta menor inflação do G20, Brasil está melhor que outras economias, a economia do Brasil está melhor que a de outros países. Então, várias notícias boas aqui para o Brasil, né? A gente pode observar que o ciclo econômico do Brasil, ele está andando diferente do resto da economia mundial. Enquanto 1/3 dos países do mundo vai entrar em recessão, acompanhada de uma inflação crescente, o Brasil está bem adiantado no caminho da estabilização. Quando está dizendo estabilização aqui, é a questão que o Banco Central ele reagiu muito cedo com a elevação da taxa de juros aqui no Brasil. Acabou que a elevação que a gente fez, de certa forma, conseguiu conter o crescimento da inflação, que é justamente esse caminho de estabilização que outros países, como começaram bem depois a aumentar, a elevar a sua taxa de juros, o Brasil ele conseguiu se antecipar a isso. E no próximo ano a economia brasileira deverá crescer apenas 1%. É óbvio que é pouco, mas ainda assim muito mais que a Alemanha, como eu mencionei para vocês ali, que é a terceira maior exportadora de produtos para o mundo, né, cuja economia ainda vai encolher. Isso aí vai potencialmente trazer reflexos aqui para a economia brasileira também. E vamos lá, depois eu vou trazer algumas conclusões mais a fundo, tá? No final do vídeo. Aqui, segunda notícia, Lula manda revogar processos de privatização de 8 estatais iniciados por Bolsonaro. Beleza, pessoal. E aí, daí é o grande questionamento, né? O que isso interfere no mundo das mídias? A gente pode observar, nos últimos 5 dias, menos aí quase 11%. Né? Então, primeira coisa, muita gente veio me criticar, falando que é posicionamento político, fialho, não sei o que, pessoal. Eu não tô aqui para passar pano para político, tá? Meu sonho é que o Bolsonaro, o Lula agora que assumiu o governo, cara, que ele faça um governo incrível. Eu quero mais que o país voe, que o Brasil dê super certo. A minha expectativa é que isso aconteça. Eu quero que isso aconteça, tá? Mas é óbvio que não vou passar pano para político, tá? O Bolsonaro, quando fez besteira, quando passou lá 700 bi do teto de gastos, cara, óbvio, tava com situação de crise mundial, a situação da guerra, né? Questão de auxílios emergenciais. Mas, cara, eu fui contra e várias vezes eu critiquei esse posicionamento populista que aconteceu, que houve um exagero, tá? E da mesma forma, como quando o atual governo fizer alguma coisa, eu também vou dar minha opinião, tá? Que não é uma crítica necessariamente ao PT ou coisa do gênero. Não, pessoal, é uma análise econômica. Entendam isso, tá? Mas vamos lá. Aqui, qual que é a ligação? Então muita gente me bateu lá, fialho, político, não sei o quê. Pessoal, olha só, Petrobras, será que tem ligação ou não com milhas aéreas e com o setor de aviação? Quando eu desço aqui, ó, primeira notícia que eu trago para vocês, do próprio site da Petrobras. Querosene de aviação. A Petrobras produz e comercializa o querosene de aviação, que é o famoso QAV, né, Jet A, para as companhias distribuidoras de combustíveis de aviação. Tá? A empresa deixando de ser lucrativa, né, com isso aqui, ó, por exemplo, querendo, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Petrobras nesses últimos anos apresentaram lucros recordes, igual eu vou trazer para vocês. E aí, quando mais Estado tiver o controle da Petrobras, a gente observou isso nos últimos anos que não deu certo. E é justamente isso que o Lula está querendo fazer agora, revogando os processos de privatização. Isso assustou o mercado por quê? Porque a empresa, Petrobras e as outras também, deixando de ser lucrativa, em algum momento terá algum reflexo na economia, direto e principalmente no setor aéreo também. Né? Igual vocês podem ver aqui, o querosene de aviação, ele responde por cerca de 40% dos custos de uma companhia aérea. Então repara, se der problema aqui, é um ponto muito sensível. Né? E querendo ou não, quando a Petrobras apresentou isso aqui no ano passado, ó, vocês podem observar aqui, ó, Petrobras em números, veja a evolução do lucro. O lucro líquido recorde de 106 bilhões da Petrobras em 2021 foi o maior registrado por uma empresa de capital aberto no Brasil. Ó, lucro histórico, Petrobras lidera a lista das mais lucrativas. Petrobras teve o segundo maior lucro entre petroleira do mundo. Tá? Então repara, isso aqui sendo impactado, a Petrobras como um todo, tendo o seu crescimento freado, vai chegar aqui em algum momento no querosene de aviação. Então, em algum momento terá um reflexo, porque as empresas elas precisam gerar lucro. E aqui, né, as estatais, pela nossa história, né, existe a questão da possibilidade de desvio de dinheiro. A gente não tem como prever se isso vai acontecer. Eu não estou acusando nada aqui, mas existe a possibilidade dessas estatais que estão sob controle do governo de ter aí um desvio do dinheiro da empresa, dos lucros dela, do caixa dela, e compra também, e essas estatais elas serem usadas para comprar apoio político ao indicar
cargos, tá? Igual vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é a matéria, ó, o site do Senado, que está aqui, ó, questão do verdadeiro custo da corrupção, né, da Petrobras. E não apenas pelos 6,2 bilhões de reais contabilizados no balanço com perdas patrimoniais. Aí vocês podem descer aqui embaixo, ó. Uma parcela, portanto, dos 44,6 bilhões também deve ser relacionada ao assalto à empresa. Enfim, eu não vou entrar no mérito aqui, porque a minha ideia não é também entrar nessas pautas, mas existe esse risco, porque quanto mais Estado em cima dessas empresas que estavam dando certo, agora quanto mais soltas elas estavam para gerar resultado, que empresa precisa dar lucro, senão a empresa vai falir ou vai em algum momento ter um reflexo direto como consequência dessa perda de lucro ou desses desvios de dinheiro, tá? Mas é isso, então chega direto na questão aí do querosene de aviação, então tem impacto direto nas milhas e no setor aéreo como um todo. E aqui, ó, quem são os donos da Petrobras hoje? Tem esse detalhe ainda, né? A Petrobras, como vocês podem ver, é uma empresa de capital aberto, cujo acionista majoritário é o próprio governo, sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista. Então, com aqueles lucros, pessoal, que estavam dando certo, esses lucros aqui, o principal acionista, quem mais recebia esses dinheiros, era o próprio governo, né? Então, vocês podem ver aqui a composição acionária da Petrobras, né? Com o governo federal sendo um dos principais. E aqui vocês podem ver, ó, a Petrobras distribuirá ao todo mais de 217 bilhões em dividendos aos acionistas. E quem é o principal acionista? A União, que detém 28,7% dos papéis e ficou sozinha aí com 62 bilhões neste ano. Então repara que muitas vezes, né, as pessoas dizem, a gente tem que cortar o capitalismo absurdo, né, criticam muito o capitalismo como um todo, mas aqui eles surfaram essa onda de 62 bi neste ano e se pegar o histórico passado, eles desviaram muita parte desses lucros para fazer outras coisas, né? Infelizmente, vocês sabem que, eu vou entrar aqui no mérito depois, mas que a própria aqui, ó, na época da Dilma, se vocês não sei se vocês sabem, mas a Petrobras quase ali quebrou, justamente por causa de uma questão que eu vou bater daqui a pouco, tá? E aqui, ó, questão da redução do preço do querosene de aviação, passa a valer hoje, então essa notícia aconteceu em 2022. Beleza, isso é bom no curto prazo, mas a empresa apresentando problemas de lucro, acontecendo desvios que a gente não sabe se pode acontecer ou não, questão de indicação de cargo político, cara, com certeza isso aqui não vai permanecer por muito tempo. E se permanecer, o impacto vai chegar alguma hora, porque essas empresas, como eu falei, elas precisam gerar lucro se elas querem permanecer numa rota de crescimento e justamente para auxiliar a população também a apresentar reduções de preço nas bombas ali, né? E também no querosene de aviação. Dentre as despesas operacionais das empresas de aviação comercial, o gasto com querosene de aviação representa um 23% em média no mundo, estima a Associação Brasileira de Empresas Aéreas. E no Brasil, pessoal, é ainda maior. Se eu não me engano, chega aí o querosene de aviação a mais ou menos uns 30 e poucos por cento, 31, 30% dos custos das despesas operacionais das companhias aéreas de aviação comercial, né, no caso. Aqui descendo, pessoal, a gente vê no próximo slide aqui que a Petrobras, no dia de hoje, ela segue, né, o preço de paridade de importação. Isso é muito importante por vários motivos. Por quê? Porque se a gente apresentar preços distorcidos do restante do mundo, né, em relação ao mundo, há um risco gigantesco de redução de oferta, né, porque os refinadores, quem produz isso, poderá optar por algo que dê mais dinheiro, né? A partir do momento que a gente deixa de seguir um padrão de importação internacional, a gente vai se tornar menos lucrativo, né? E de certa forma, como a empresa precisa gerar lucro, se isso for impactado, os refinadores vão preferir optar por algo que dê mais dinheiro, como por exemplo o diesel, tá? A questão de minar qualquer chance de competição por questões de que não vai seguir o preço de paridade de importação, então vai ser uma das poucas empresas do mundo que fazem isso, né? Então, na teoria, a Petrobras ela nunca vai conseguir se desenvolver da forma que poderia, né? Porque ela vai, por exemplo, eu vendi isso aqui porque no mundo inteiro é vendido padronizado, por exemplo, que é uma commodity, a R$10. Beleza, mas eu sou obrigado a vender no meu país a 7, porque alguém está mandando fazer isso. Cara, o que vai acontecer? Eu vou começar a apresentar prejuízos ou não vou apresentar lucros suficientes, as demais empresas que concorrem comigo vão crescer, né? E aqui vai minar qualquer chance minha de competição. E ainda outro fator é a questão também da desvalorização do real frente ao dólar, que isso impacta diretamente aí a questão da paridade de importação e por isso que o Brasil também é muito prejudicado com isso. Mas daqui a pouco eu vou explicar melhor essa situação específica. E aqui questão de o que poderia ser feito. Beleza, cara. Carga tributária no Brasil é extremamente elevada. Poderia pensar em algo nessa linha, né? Pelo menos de forma imediata. Só que a gente sabe que é quase impossível. Uniformização de impostos estaduais, como por exemplo o ICMS, né? Isenção tributária do PIS/COFINS, tá? Que é um tributo federal, então também poderia ser alguma alternativa. E aqui quando a gente vai de novo para o setor aéreo, deixa eu ver só se eu pulei alguma coisa aqui.
Tá, voltando aqui. Quando a gente vai quais foram os maiores gastos das companhias aéreas brasileiras, a gente pode observar aqui que 60% dos custos de uma companhia aérea são em dólar. E aí vem um grande problema, que é justamente a próxima matéria que eu vou trazer aqui. Dólar fecha em alta e vai a 5,36. Aqui tem vários motivos, daqui a pouco a gente vai bater, mas repara que tá tudo interligado. Tudo que eu tô falando até agora tem relação direta. Primeiro, eu falei lá da questão da recessão mundial. Afeta a inflação, afeta juros, afeta os grandes investidores, onde eles vão alocar capital. A segunda notícia, com relação aqui à Petrobras, né, e outras estatais, afeta também diretamente questão do querosene de aviação, questão de que a empresa já estava gerando lucro. Quanto mais Estado, menor a possibilidade de se desenvolver essa empresa. Questão dela que ela precisa competir com outros pares, senão ela pode vir a falir, igual quase aconteceu a quebra dela no governo do Lula. E aqui vocês podem observar que 60% dos custos de uma companhia são em dólar, né? E a partir do momento que o Brasil ele se torna mais arriscado, que é justamente o impacto que aconteceu da Bolsa de Valores despencar, os grandes investidores, né, internacionais, eles retiram dinheiro do país. E eles retiram dinheiro, né, trocando seu real por dólar. E acaba que o dólar fica mais caro. E quando o dólar fica mais caro, né, os custos da companhia aérea, como são em dólar, 60% dos custos são em dólar, vão aumentar. Né? Quando a taxa de câmbio aumenta, os custos operacionais da companhia aérea aumentam também. E se a gente for olhar o lucro da companhia aérea, a margem de lucro não é boa, pessoal. Então, qualquer mudança na taxa de câmbio impacta diretamente o lucro das companhias aéreas. E, vem comigo, quando eu falei da Petrobras, empresa precisa gerar lucro. Se a Petrobras não gerar lucro, se as companhias aéreas não gerarem lucro por causa de várias circunstâncias que eu estou trazendo aqui, como querosene de aviação e agora os custos em dólar, o que vocês acham que vai acontecer? Companhia aérea pode falir, né, que é algo histórico que já vem acontecendo não só no Brasil como no mundo, das companhias aéreas virem a falir. E se a companhia aérea vem falir, o que acontece? Não vai ter mais milhas aéreas, né? Justamente o que a gente viu lá no programa Amigo da Avianca Brasil, não sei se vocês sabem, se eu não me engano foi no começo de 2019, a Avianca Brasil faliu, não a Avianca Holding, a Avianca Brasil faliu. Qual foi a consequência disso? O programa de fidelidade Amigo, que eu tinha algumas milhas lá, mas eu já estava vendo o problema, vendi essas milhas antes, mas algumas ainda estavam lá, eu perdi esse dinheiro, tá? E é um risco sim que a gente corre ao ver isso tudo aqui e não falar nada, ou simplesmente dizer que algumas pessoas me falaram no inbox que economia tem nada a ver com milhas, que investimento tem nada a ver com milhas. Repara que tem bastante ligação, né? Aqui a questão do preço de combustível, que a gente pode observar que teve um aumento desde 2021 de 155%. Então repara, mais uma vez, né? A companhia aérea ela não tem uma margem de lucro tão expressiva assim. Será que ela está preparada para um aumento do dólar, aumento do preço de combustível? É essa questão que eu estou querendo bater aqui para vocês. E quando a gente vai aqui, nesse item aqui, nesse site do governo, até inclusive da ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, a gente pode observar vários aqui números importantes, depois eu até posso fazer um vídeo exatamente falando disso, mas aqui embaixo a gente vê a questão dos custos. Né? A gente pode observar que grande parte é combustíveis e lubrificantes e vários aqui desses custos, somando 60%, são custos aí em dólar. E aqui a gente pode observar a notícia que também postei lá no Instagram, dólar fecha em alta e vai a 5,36, bolsa segue em forte queda. Justamente aqui, em dia turbulento, né, a questão da política fiscal e Petrobras estão no topo das preocupações dos investidores. E quando eu falo investidor, não é só um investidor pequenininho como a gente aqui, pessoa física, tá? São grandes fundos, grandes investidores aí estrangeiros. Aqui, outra coisa que também impactou a Bolsa de Valores, por consequência, dólar, que também aumentou por causa disso aqui. Lula diz que teto de gastos é estupidez e que irá revogá-lo. Cara, não tem... Tudo bem, se ele quer estourar o teto de gasto por alguma coisa ou outra, não tem problema, cara, tá? Faz aí suas coisas, óbvio que tem problema. Mas digo, faz aí, tenta equilibrar, tenta se segurar um pouco só. Mas agora dar um chute na porta falando que é estupidez, vocês concordam comigo que é complicado? Sem muito amor aqui, pessoal, não vamos ter amor a político aqui. É uma reflexão crua. Cara, se o Bolsonaro falasse uma parada dessa, eu ia criticar, eu ia dar pé na porta, entendeu? Então, é importante a gente ter o bom senso e não deixar se levar pelas emoções, tá? Aqui o que ele falou, cara, não é legal dizer que o teto de gastos, que é um controle que justamente foi colocado em prática no Brasil, para justamente conter os gastos, né? A nossa política fiscal, que estava largada das traças. Cara, falar que isso é estupidez, mano,
é óbvio que falta um pouco de visão aqui, tá? Porque isso aqui vai trazer consequências para o nosso país, cara, né? Então vamos lá, empresas da Bolsa de Valores perderam cerca de 115 bi de valor de mercado. Eu não sei se foi só ontem, eu procurei essa notícia, o que eu achei que foi que estatais perderam no dia de ontem, né, 31,8 bilhões no primeiro pregão do ano, e aqui eu vi que, somado após a vitória do Lula, cerca de 100 bilhões de reais foram perdidas nas estatais. Então, somando aí, deu aproximadamente o que eu coloquei aqui no post, beleza? Com relação à preocupação do mercado fiscal, como fiscal no longo prazo, se a gente pegar o DI futuro, que eu não vou abrir aqui, que já é um termo muito técnico, a gente observa que subiu 2%, mais 2%, então está próximo a 13%, então é óbvio que vai ter um reflexo direto na questão da renda variável, as pessoas vão vender renda variável para comprar renda fixa, para se proteger num lugar mais seguro, né? O que o brasileiro comum, que não investe na Bolsa de Valores, tem relação? Então essa é a grande pergunta, né? O que nós aqui temos relação com tudo isso? Então vamos lá, empresas que valem mais conseguem mais crédito no mercado. Eu fiz até uma comparação boba com a minha esposa. É óbvio que o pessoal não está extremamente detalhada, mas vamos lá, supondo que minha empresa vale 100 mil reais. Eu preciso de um empréstimo para realizar algum empreendimento que talvez traga um retorno muito top. Será que eu vou conseguir financiar 1 milhão de reais? Difícil, porque minha empresa vale 100, financiar 1 milhão. Estou só dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. E agora vamos lá. Se minha empresa vale 1 milhão, é mais fácil eu conseguir um financiamento de 1 milhão, né? Se minha empresa vale 10 milhões, é mais fácil ainda eu conseguir um financiamento de 1 milhão. Então vocês estão entendendo que empresas que valem mais, que têm um valor de mercado maior, elas conseguem mais crédito no mercado, né? Só que o que aconteceu aqui, pessoal? Várias empresas perderam valor aí, bilionários em pouco tempo. O que acontece? O valor de mercado dessas empresas vão cair. E o que acontece? A capacidade de se financiar, que é o que eu falei agora há pouco, também cai. E qual que é a consequência disso, pessoal? A capacidade de financiar determina quanto elas conseguem investir, né? E que determinam quantos empregos elas criam. Então pensa comigo, você se é dono de uma empresa, não precisa nem ser uma empresa negociada em bolsa, mas uma empresa grande que tem empregos e tudo mais. Cara, você vendo esses riscos país, você tendo ali a possibilidade de se arriscar, e vendo uma taxa de juros a 13,75%, você acha que você vai se arriscar da mesma forma? Não vai, pessoal. É óbvio. Não vai. Você vai preferir deixar seu dinheiro na renda fixa, que é um lugar seguro e tal, do que ficar se arriscando em novos empreendimentos. E se você se arriscasse nesses novos empreendimentos, a sua empresa poderia lucrar mais, a sua empresa poderia lucrar, além de lucrar mais, gerar mais empregos, cara. É uma bola de neve positiva nisso aí. Entendem? Só que o que está acontecendo? É o contrário, pessoal. Isso eu também estou falando na visão dos empresários menores, tá? Que eu tenho vários conhecidos, inclusive eu me enquadro nisso. Cara, eu tô com medo de chegar agora e contratar mais 2 funcionários. Eu tô assim, ó, vamos segurar um pouco a onda, porque, pô, a gente não sabe como é que vai ser nos próximos meses, então vamos segurar um pouco. Mas, cara, eu tava na vibe de, pô, eu quero contratar mais 2, pegar um escritório novo, etc. Então eu, na pessoa bem pequenininho aqui, já tô com essa visão. Agora pensa outras empresas, né? E o que acontece, pessoal? Balanço entre quem busca um trabalho e a quantidade de empregos disponíveis determina o salário de um país. Só que repara, o que está acontecendo? Mais pessoas aos poucos buscando trabalho, só que a quantidade de empregos está igual ou está diminuindo, porque os empresários estão ficando com um pouco mais de medo com o risco Brasil. E o que acontece? Essa balança desequilibra oferta e demanda. O que vai acontecer? Vai ter muita gente buscando emprego e pouca quantidade de emprego disponível. O que vai acontecer, pessoal? Muita gente disputando por uma mesma vaga. Naturalmente, os salários vão cair. Tá bom? Então, é óbvio que eu não gosto disso, pessoal. Do jeito que eu tô falando aqui, parece que eu tô vibrando. Mas não, eu tô bem assustado e tô bem triste com a situação, porque eu quero que o país se desenvolva. E eu rezo todos os dias, eu quero que o Lula faça um ótimo governo. Eu torço muito para isso, tá? Eu torço muito. Apesar de não ter gostado muito dessas medidas iniciais, eu torço muito para que isso aconteça. Lembrando que eu nem entrei na questão de repassar a inflação. Que as empresas, pessoal, naturalmente, supondo que surjam impostos novos, supondo que ela tenha que demitir algumas pessoas, ou fazer alguma coisa, ou manter até os funcionários, mas o país não está num ritmo legal. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai repassar o preço nos produtos dele. Ele vai repassar a inflação que está aumentando nos produtos dele. E, naturalmente, quem vai ser impactado? Se as empresas, supondo que eu tenho uma empresa que eu fabrico água e os impostos aumentam, o risco Brasil aumenta, não sei o quê, porventura eu vou ser mais cobrado pelo governo, por exemplo, né? Aumentar impostos e coisas e afins, por exemplo, direitos trabalhistas, etc. O que eu vou fazer? Essa água aqui, se era R$10, eu aumento para 11, tá? Então repara que a inflação, naturalmente, ela é repassada para o consumidor final. E quem mais se ferra? São os mais pobres, que é justamente quem o governo, na teoria, quer defender. Mas repara que a conta não fecha, entende? O tipo de governo que estão adotando, falando que querem proteger, mas a ponta final é sempre o mais pobre que vai se quebrar, tá bom? Então vamos lá, pessoal.
E agora, última notícia, deixa eu só... aqui a questão uma notícia também que me trouxeram, que é com relação aqui... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. O governo, né, publica MP, né, medida provisória, e prorroga imposto zero para a gasolina até fevereiro e diesel, até o fim do ano. Então isso aqui, pessoal, trouxe também medo para o mercado. Por quê, pessoal? Porque essa situação aqui é a seguinte. Ó, vamos explicar bem rápido. O governo, ele abrindo mão de tributos, porque a partir do momento que ele não vai cobrar, né, esses impostos e tudo mais de novo do gasolina e diesel, o que vai acontecer? Que ele abre mão disso, ele vai estar abrindo mão de tributos. Por consequência, se ele está abrindo mão de tributos, ele vai arrecadar menos dinheiro. Então, até aí, pode ser bom, desde que o governo gaste menos. Então, até isso aí, pessoal, ó, repara, é uma balança. Beleza, eu vou arrecadar menos? Beleza, então eu vou gastar menos, né, para justamente não deixar a balança se perder. Só que acontece, pessoal, ele foi lá e revogou a questão do teto de gastos, falou que o teto de gastos é estupidez. Na sequência, ele bota 37 novos ministros, aumento de salário de senadores. Então, repara, cara, até pode ser bom isso, desde que o governo gaste menos. Mas está ao contrário, está arrecadando menos e os gastos estão aumentando. Cara, essa balança não vai fechar, é isso que eu estou tentando explicar para vocês. Isso aí impacta diretamente as milhas aéreas, e não só as milhas aéreas, mas toda a bolsa de valores, toda a economia. Tá? E o que acontece, pessoal? Eles também estão pensando em desfazer a questão da paridade internacional do barril de petróleo, que foi algo que eu mencionei anteriormente. Né? A Petrobras, ela quase quebrou, para quem não sabe, no governo Dilma, ao tentar ir por esse mesmo caminho que eles estão querendo fazer de novo. Então a minha crítica não é, de novo, ao governo, pessoal. E sim, cara, isso aqui não deu certo. Vamos fazer. É o que eu levo para minha vida, essa máxima. Ó, isso aqui não deu certo. Fazer essa água aqui, tomar ela, não tá dando certo. Vamos tentar outro caminho? Não adianta ficar batendo cabeça na mesma coisa que a gente sabe que não deu certo. Tá? Então essa é a reflexão que eu trago aqui para vocês. Agora vamos lá. Na última notícia que eu trouxe foi essa aqui. Que muita gente também... Essa aqui foi a que mais não tem relação direta com as milhas. Mas vocês vão ver que tem sim, antes de eu concluir o vídeo aqui com chave de ouro. O Elon Musk é a primeira pessoa da história a perder 200 bilhões. É óbvio que ele não perdeu esse dinheiro na mão, mas a empresa dele, né, igual vocês viram que a Petrobras perdeu valor, a empresa Tesla perdeu muito valor, né, cerca de 200 bilhões no total. E aqui vocês podem ver o gráficozinho da Tesla, que no último ano, só em 2022, a empresa ela perdeu 65% de valor de mercado. Pessoal, quem investiu no início do ano em Tesla, perdeu 65%. Para recuperar esse valor, ele vai ter que ganhar 150%. Isso só para recuperar o mesmo preço que ele comprou lá. Então, onde entra a minha reflexão para você? Cara, diversificação. E daí eu botei aqui, ó, asterisco milhas. Isso vale para milhas também. Supondo que você só usa o programa de fidelidade da Smiles. Concorda comigo que você está se arriscando muito somente em um programa de fidelidade? Será que não faz mais sentido você ter uma parte Livelo, uma parte Esfera, uma parte Atomos, uma parte Tudo Azul, uma parte Smiles? Isso para quem viaja muito ou tem giros muito grandes. Agora, se você é uma pessoa que viaja uma vez no ano, cara, aí talvez seja melhor você focar em um programa de fidelidade somente. Tá? Mas a máxima é sempre busque a diversificação. Isso vale também para cartão de crédito. Vocês viram agora há pouco que o Diners Club ele estava te dando acessos ilimitados ao Priority Pass. Só que, em questão de alguns dias, mudou e esse acesso passa a ser 8 acessos por ano. Repara, se você viaja mais que isso, talvez você precise pensar em outro cartão e esteja no desespero agora. Agora, se você já possuía outro cartão com acessos gratuitos a outros programas de fidelidade, a outras salas VIPs, por exemplo, cara, você estaria tranquilo. E, obviamente, sem pagar anuidade para isso. Então, repara que a diversificação é interessante até mesmo para milhas aéreas, para os programas de fidelidade, para os cartões de crédito. Isso também vale para ações e seus investimentos. Sempre busque diversificar. Pensa quem botou toda a grana na Tesla, por exemplo. Perdeu 65% em 2020, só em 2022, e para recuperar isso em 2023 precisa, no mínimo, ter 150% de rentabilidade. Olha só que loucura isso. Tá? Outra reflexão aqui, pessoal. Cuidado, relacionado também a valor de mercado, muito cuidado com preços superfaturados. Na realidade, eu vou falar isso aqui, ó, precificação. O valor de mercado da Tesla, pessoal, de $555, né, por ação, é equivalente a 250 vezes seu lucro esperado este ano. Cara, é como se ela tivesse valendo aí 250 vezes o lucro dela no ano. Isso aí ia demorar pelo menos mais de 250 anos para você ter de volta essa grana. Isso, obviamente, se ela não tivesse aumento dos lucros. Mas isso é um número muito esticado. Então, repara que o mercado botou uma expectativa extremamente exagerada e muita gente foi na ânsia para obter uma rentabilidade absurda. Então aquela questão do FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é você ver muita gente ganhando dinheiro numa ponta e você fala, cara, eu tenho que estar junto com eles. Só que acaba, quando você entra,
você se quebra, que é justamente o momento que começa a ter essa queda gigantesca, igual vocês estão vendo nas ações da Tesla. Isso vale para o setor aéreo, para as ações das companhias aéreas, se você compra, eu particularmente não gosto muito, eu só invisto em milhas, e também vale para milhas. Você vê uma promoção que está todo mundo entrando, você fala, pô, vou entrar também. Mas, cara, essas pessoas que entraram, elas têm conhecimento aprofundado de venda no particular. Você não tem. Se você fizer isso, você vai, e elas não, entendeu? Então, porque são realidades diferentes. Então, muito cuidado com fear of missing out. E a questão da precificação também é interessante, principalmente se você vai realizar algum investimento na bolsa de valores. Aqui vocês podem ver, cara, que o que aconteceu com a Tesla foi loucura. A capitalização de mercado dela era maior que todas outras grandes montadoras de veículo, cara. Isso era surreal. Repara aqui, o valor aqui da Tesla, né, o market cap dela. E olha só, todas essas montadoras de veículo somadas não davam o valor da Tesla sozinho. Então repara que houve uma superprecificação, uma sobreprecificação, agora me fugiu a palavra, mas vocês entenderam, né? Que ela estava muito, muito valorizada e não fazia sentido ela valer tudo isso. Sendo que o lucro dela, aqui vocês podem observar, era muito, muito inferior ao das outras montadoras. E é o que eu sempre digo, cara, quando você for investir em algo, uma ação, na bolsa de valores, etc., foco no lucro. A empresa precisa gerar lucro, tá? E observando isso aqui, já me pinta um baita alerta de bolha, de fear of missing out, igual eu falei antes, que, a empresa vale mais do que todas essas montadoras juntos e gera quase resultado nenhum quando comparado com a outra, tá? Então não faz sentido nenhum e era óbvio que isso ia acontecer em algum momento, tá? A não ser que a Tesla apresentasse uma tecnologia absurdamente superior, né, do que existia hoje. Aqui vocês podem ver também de novo o valor de mercado da Tesla e tal, super inflacionado, né? E aqui, pessoal, algumas reflexões finais. Eu sempre levo os números em consideração, então se eu vou investir em uma empresa, cara, foco no lucro, observo a relação PL dela, óbvio que eu vou mais a fundo, vejo outras métricas, depois até se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre isso no nosso outro canal, até coloquem aqui nos comentários, vai ser bem legal. Ficou praticamente uma aula gigantesca aqui, né? Eu evito seguir modas, então, por exemplo, toda vez que eu segui modas, eu perdi. Ou deu muito errado. Exemplo, X-Infinity. Eu investi acho que cerca de 40 mil reais naquela bosta lá, e vocês sabem o que aconteceu, né? Então perdi todo esse dinheiro. Então, porque eu estava seguindo modas, era uma coisa que eu não tinha tanta experiência, eu não fui humilde de reconhecer isso, estava só iniciando nos estudos, acabou o que aconteceu? Quebrei minha cara, tá? Então muito cuidado com seguir modas. É questão de exposição ao dólar por meio de ETF. Isso aí vale para milhas também, pessoal. Tu vai ver, por exemplo, a gente tem a nossa agência de viagem, tem vários parceiros, a gente vende muito no particular. A gente ganha muita grana com a venda, por exemplo. Mas não significa que você vai conseguir fazer isso. Por quê? Você vai ter que se especializar muito, vai ter que estudar muito, tá? Então cuidado para não seguir modas, porque vocês vão ver aqui no YouTube várias pessoas falando, é fácil, em 15 minutos você ganha, você ganha 1.000 de lucro para cada 5 mil de limite no cartão, mas não é bem assim. Cuidado com as modas, tá? Exposição ao dólar por meio de ETFs, acho bem interessante. Questão de diversificação também, porque quando você compra o ETF, é como se fosse uma cesta de ativos, você compra aquele ETF, só que você está exposto, por exemplo, às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Então, comprando um ETF, você já está exposto a 500 ativos diferentes. Isso é muito legal. E além disso, eu acho interessante nesse momento também a questão de dolarizar o patrimônio, tá? É bem interessante e entra também na questão de diversificação, para você ter uma parte em ativos brasileiros e outra parte também em ativos internacionais. E essa exposição eu particularmente prefiro fazer em ETFs, tá bom? Que já se comprovou também na história que ETFs, no geral, apresentam rentabilidades muito melhores do que você fazer stock picking, que é a seleção pontual de ativos, tá? E a questão aqui de não tentar prever topos e fundos, né? Então muita gente foi lá na Tesla, estava achando que ainda ia crescer muito, foi lá e comprou absurdos. Então tomei muito cuidado com essas questões de topos e fundos. Assim como também eu conheço muita gente que foi comprar no auge da situação de crise que a gente viveu muito recentemente, estavam comprando aéreas na expectativa de encontrar um fundo, quando na realidade até hoje essas empresas não se recuperaram tão bem, tá? E o que eu mais recomendo é a questão da consistência. Então se você quer construir um patrimônio legal, pensando no longo prazo, seja em ETF, seja em ação, distribuição diversificada de carteira, etc., tenha consistência. Faça um pouquinho todos os meses, pensando lá no longo prazo, tá? Não precisa ficar com muito medo das oscilações no curto prazo, mas é importante você ter consciência de tudo que está acontecendo. E aqui, pessoal, tá o nosso canal novo, que eu estou pensando em trazer conteúdos mais aprofundados de finanças e investimentos, e lá eu falo muito sobre outras formas que a gente ganha dinheiro, mentalidade. Se quiserem acompanhar, está aqui. É só esse aqui a página, eu vou colocar aqui na descrição.
E também num comentário fixado para você que quer conhecer o nosso canal lá e estudar também outras áreas além das milhas aéreas. Se gostaram do conteúdo, comentem também, pessoal. Tô aqui morto após ter gravado isso aí, minha voz já tá ficando rouca, mas espero que de alguma forma tenha contribuído com a sua vida esse conteúdo fora da caixa que provavelmente vocês não vão ver em outros canais que geralmente só replicam algumas matérias, tá bom? Tamo junto, fiquem com Deus e vamos para cima. Que o nosso Brasil prospere muito e que você aí tenha um ano incrível agora em 2023.